Oi, pessoal. Vamos iniciar nossa disciplina Transporte Aquaviário, CIV 0142. Essa disciplina será ministrada por mim, Cristina Badini, professora Cristina Badini, e pelo professor Adenilson Oliveira. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso conteúdo programático, Então, nós vamos ter a apresentação, em seguida os conceitos básicos, vamos para características operacionais do sistema de transporte hidroviário, vamos falar um pouco sobre porto de passageiros, projeto de hidrovia, infraestrutura portuária, projeto de terminais. Em seguida vamos ter essa avaliação, o nosso planejamento aquaviário, aspectos econômicos e de segurança, características básicas das embarcações, ciclo hidrológico e marés, e vamos fechar a disciplina com a avaliação. Essas avaliações elas serão feitas através dos trabalhos, e eu vou ficar com a parte teórica e o professor Adenilson vai ficar com a parte prática. Então, nessas avaliações nós vamos avaliar, evidentemente que vamos avaliar a parte teórica, mas ela aplicada à parte técnica, desenvolvimento técnico, que no sábado o professor Adenilson vai reunir com vocês e provavelmente já vai dividi-los em grupo para que vocês comecem esses trabalhos que vão ter 2 momentos de avaliação. Essa é a nossa ementa, os conceitos do transporte aquaviário, aspectos gerais, aspectos institucionais e legais do transporte aquaviário, o meio ambiente e o transporte hidroviário, características básicas das embarcações, condicionantes para o projeto de uma embarcação fluvial, dimensionamento de frota e custos, portos, características e classificação, arranjo geral dos portos, geometria de hidrovias fluviais, sinalização de vias navegáveis e ciclo hidrológico e ciclo de marés. Então vamos iniciar aqui com as características operacionais do sistema de transporte hidroviário. Bom, o transporte aquático, não sei se vocês já ouviram falar, aquaviário ou hidroviário, consiste no transporte de mercadorias e de passageiros por barcos, navios ou balsas, via um corpo de água, tais como oceanos, marés, lagos, rios ou canais. O transporte aquaviário engloba tanto o transporte marítimo, então, utilizando como a via de comunicação os mares abertos, como o fluvial, utilizando os lagos e rios. Como o transporte marítimo representa a grande maioria do transporte aquático, muitas vezes é usada essa denominação como sinônima. Vamos ver as características operacionais do sistema, tanto com relação às vias, aos veículos e aos terminais. Então, as vias. Então, existe uma vasta variedade de condições de navegação. Essas variações podem determinar a adequabilidade de uma embarcação para enfrentá-las, ou ainda a viabilidade da prestação de determinado serviço sem que seja afetado o aspecto como confiabilidade e segurança pretendidos. Vamos ver agora quais são essas variações, quais são as ordens dessas variações. Podem ser geográficas, onde, por exemplo, a simples variação de latitude implica maiores ou menores amplitudes de marés. Hidrográficas,
onde podem ser verificadas mudanças nas correntes de influência, predominantemente na possível hidrovia, e geomorfológicas, que implica variações nas características de propagação das ondas de influência de correntes e ventos predominantes. Os veículos, né? A diversidade de condições possíveis para cada situação em que se pretende utilizar o transporte hidroviário é um dos fatores que dificulta o processo de escolha do veículo mais adequado. A seleção dos veículos que possam trafegar nas hidrovias é realizada de forma que os mesmos atendam às restrições de calado, correntes, vento, ondulações, entre outros fatores da hidrovia. Na escolha, são considerados os fatores de demanda do sistema de transporte, isto é, a definição das embarcações que também são compatíveis com o nível de serviço e qualidade de serviço desejado pelo planejador do sistema. Paralelamente, é necessário avaliar as questões operacionais das embarcações. Por exemplo, o consumo de combustível de uma embarcação é proporcional à velocidade desejada e também proporcional à capacidade de transporte. Portanto, o balanceamento entre os fatores operacionais e as necessidades do sistema de transporte é definido como de utilidade do sistema. Os veículos, né? Exemplos de veículos para o transporte hidroviário urbano de passageiros. Podem ser balsas, aerobarcos, catamarãs, overcrafts, lanchas e outros. As formas básicas de seleção e adoção de embarcações para o transporte de passageiros são, primeiro, buscar e utilizar embarcações novas disponíveis no mercado. Buscar e adaptar embarcações já operantes, destinadas ou não ao transporte de passageiros. Desenvolver embarcações específicas para o sistema de transporte em questão. Independente da estratégia de escolha da embarcação a ser adotada, existem características obrigatórias para aquelas destinadas ao transporte de passageiros. Essas características são ditadas pela Marinha do Brasil. Agora vamos ver os terminais. Representam os pontos inicial e final das linhas e são configurados fisicamente por todas as estruturas de suporte necessárias para a efetivação de um serviço de transporte. No desenvolvimento dos terminais, deve ser considerado o aspecto comum a todo o projeto de passageiros e aspectos específicos de uma eventual necessidade de terminais de integração intermodal. Alguns aspectos são coordenação, capacidade desejada, modal a serem atendidos, comodidades para os passageiros, integração desejada, localização e níveis de serviço. Uso do solo. Uma das grandes vantagens dos terminais urbanos hidroviários de passageiros é que esses não irão competir por espaço com os tradicionais sistemas de transporte, nem com a travessia de pedestre. Os terminais destinados a atender o modal hidroviário desfrutam desse poder de transformação sem maiores penalidades. Vantagens, né? Baixo custo de operação por passageiro, alta previsibilidade do tempo de viagem, elevada segurança pessoal e quanto a acidentes, reduzido índice de poluição por passageiros, capacidade de integração e desenvolvimento de regiões litorâneas e ribeirinhas, inclusive o incentivo de atividades turísticas, adequabilidade ao transporte de massa, investimentos de infraestrutura baixos e passíveis de serem compartilhados em outras modalidades multimodais. E os pontos críticos são
o custo de capital alto para as embarcações e o custo de combustível por milha elevado. Vamos ver a questão do hidroviário agora. 14% das cargas, né, são transportadas pelo transporte hidroviário. O Brasil possui 44 portos fluviais e marinhos, concentrados nas regiões Nordeste e Sudeste. E a navegação fluvial foi importante para a ocupação das bacias dos rios, como Tietê, Amazonas e São Francisco. O transporte fluvial no Brasil é comprometido pelo predomínio de rios de planalto e pelo afastamento das áreas mais desenvolvidas do país. Rios de planalto podem ser navegáveis, desde que sejam modeladas eclusas. Então, aqui a gente está vendo algumas fotos, né, de eclusas. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? E temos aí os caminhos fluviais, que são vias economicamente navegadas. Nós temos as hidrovias, né? As Solimões Amazonas, Tocantins, São Francisco, Paraná, Tietê, Paraguai. E aí, no quadro logo abaixo, vocês vão ver a extensão em quilômetros, né? Paraguai, do Paraná Tietê, São Francisco, Solimões, Amazônia, Sul, Tocantins e o total, sendo que 12,3% das cargas movimentadas nos portos brasileiros passam por hidrovias, isso é um dado de 2011, mas não mudou muito até aqui. Então, 34 portos públicos marítimos. Aí vocês podem ver todas as demarcações dos portos do Norte, do Nordeste, do Sudeste e do Sul. Ainda temos aqui no mapa os portos fluviais e marítimos. Uma imensidão de portos, gente. Olha que maravilha de país que a gente vive. E a rota, né, do Mercosul. Acesso aos principais portos da região norte. Não há acessos ferroviários nos principais portos da região. Aí a gente tem o Porto de Santarém, né, no Pará, Porto Velho, em Rondônia, tem o Porto Nosso aqui em Santana, no Amapá, Porto de Belém, no Pará, Porto de Manaus e Porto de Vila do Conde. E aí nós temos os acessos rodoviário, ferroviário e marítimo. Tá? Então, vocês veem aqui no de Santarém, a BR-63, nosso porto aí de Santana tem a P010, a BR-210 e a BR-156. Não há para o nosso porto de Santana acesso ferroviário, até já teve, né? E o acesso marítimo pelo Rio Amazonas na ilha de Marajó. E o potencial para o uso de vias navegáveis do Brasil na região norte é imenso, né? O potencial. São cerca de 50 mil quilômetros. Que aí as bacias hidrográficas brasileiras. A região norte tem 45% das hidrovias do Brasil. Uma maravilha. E aí vocês têm mais uma
um quadro com os portos. Tá? As hidrovias, os terminais hidroviários, a Eclusa de Tucuruí, o Rio São Francisco, né? Hidrovia do Tocantins, a hidrovia do Paraguai-Paraná. Modal hidroviário se divide em diferentes modalidades, são elas: transporte marítimo, né, realizado em oceanos e mares, atende a todos os tipos de cargo em qualquer parte do globo, possibilita a remessa de grandes quantidades de mercadoria de uma só vez, é utilizado também para o transporte de passageiros e os custos de perda e danos resultantes do transporte são considerados baixos em relação a outros modais. O transporte fluvial é realizado em rios, né? Transporte nacional ou interno, pode ser utilizado para qualquer tipo de carga, utiliza-se de vários tamanhos de embarcações de acordo com a via navegável, em média é mais vantajoso do que os outros modais. Há uma disponibilidade e confiabilidade, é muito influenciado pelo clima e é um meio de transporte muito competitivo, pois apresenta grande capacidade de transporte, baixo consumo de combustível e é menos poluente que o rodoviário. O lacustre, né, realizado em lagos, tem como sua principal característica a ligação de cidades e países vizinhos. É um meio muito restrito, pois são poucos os lagos navegáveis. Pode ser utilizado para qualquer tipo de carga. E quais são os tipos de carga? Temos a carga a granel, né? Tanto líquida como seca, é embarcada sem acondicionamento, sem marca de identificação e sem contagem de unidades. Temos as cargas frigorificadas, que são cargas que necessitam de refrigeração. Tem a carga geral, né, que é uma carga embarcada com marca de identificação e contagem de unidade, podendo ser soltas ou unifizadas. Tem a carga neo-granel, que é uma carga formada por conglomerados de mercadorias do mesmo tipo, sem acondicionamento específico, cujo volume ou quantidade possibilita o transporte em lotes em um único embarque. Temos ainda as cargas perigosas, que são cargas que podem causar acidentes, danificar outras cargas ou gerar riscos para as pessoas, por exemplo, gases explosivos, substâncias radioativas e outras. Principais tipos de embarcações e respectivas cargas. Então, eu tenho um navio-tanque, que é com uma carga líquida a granel, divididas em porões. Temos os petroleiros, que são derivados do petróleo, gás natural, químicos e óleos. Temos os frigoríficos, que são medicamentos e alimentos. E temos os porta-containers, são os contêineres com quase todo tipo de carga. Normalmente eles são empilhados. Temos os rebocadores, né? São projetados para empurrar, puxar ou rebocar e manobrar as embarcações. Temos os semi-submersíveis, que são transporte de cargas de grande porte, como submarinos, embarcações, plataformas. Temos as dragas, que é para desassoreamento de portos, leitos de rio, ou passagens com o objetivo de recolher material para diferentes utilizações. Então, os principais grupos de mercadorias que passam pelas hidrovias brasileiras. Temos a bauxita, containers, soja,
combustíveis e óleos minerais e produtos, né? Minério de ferro, semi-reboque baú, milho, produtos químicos orgânicos, enxofre, terras e pedras, gesso e cal. Considerando todas as modalidades de transporte hidroviário, podemos citar as principais vantagens. São elas: permite deslocar cargas de maior tamanho e quantidade, menores custos se comparado com o transporte aéreo ou terrestre, é menos poluente, maior acessibilidade, tem maior confiabilidade e transporta qualquer tipo de carga. As principais desvantagens que podemos destacar são a pouca flexibilidade de carga, a baixa velocidade no transporte, a necessidade dos produtos transitarem nos portos, alfândegas, fazendo com que o tempo de descarga se torne maior, a longa distância dos portos aos centros de produção e os possíveis estragos e a disponibilidade limitada. Notas importantes e curiosidades. Então, para cada tonelada de soja transportada, gastam-se mais ou menos R$ 16,50 na hidrovia, R$ 38,20 na ferrovia e R$ 72,60 na rodovia. Assim, são custos comparativos, tá, gente? Eles podem ter aumentado um pouco, esse dado não é muito atualizado, mas é importante vocês notarem a distância que há entre esses custos, né? Além desses dados, as embarcações não têm a mesma frequência de desgaste e acidentes como nas rodovias. No Brasil, cerca de 43 mil quilômetros de rios são navegáveis, mas somente 10 mil são utilizados. Vamos ver aqui umas notas importantes e curiosidades, né? O litoral é de 9.198 quilômetros e possui uma rede hidroviária enorme e ainda não explora adequadamente o transporte marítimo. O modal aquaviário é fundamental para promover e integrar o país interna e externamente. Afinal, são 8 bacias com 48 mil quilômetros de rios navegáveis, reunindo pelo menos 16 hidrovias e 20 portos fluviais. O transporte marítimo tem grande importância na exportação de alimentos, minérios e madeiras, por seu alto volume de transporte. Continuando as notas importantes e curiosidades, nós vamos ver que as hidrovias, uma alternativa sempre lembrada, dadas as condições privilegiadas da rede fluvial nacional, pouco se desenvolveram. A navegação fluvial nunca foi bem aproveitada para o transporte de cargas e em 1994 a malha hidroviária participava com apenas 1% do transporte de carga. Hoje em dia a malha hidroviária participa com 14% de cargas, enquanto o modal rodoviário atinge 65%. O transporte hidroviário é um modal bastante competitivo, já que apresenta grande capacidade de transporte, baixo consumo de combustível, é menos poluente que o modal rodoviário. Em outras palavras, é um meio de transporte ecologicamente correto e ambientalmente sustentável. Essa é a aula de hoje, gente. Obrigada aí e até a próxima. Vamos nos encontrar a semana que vem.